como Deus sonhou, pensou, né? Como Ele imaginou uma família de acordo com os planos dele, a gente consegue identificar isso? Sem dúvida alguma. Eric, se você tiver a curiosidade, faça isso. Já percebeu que a Bíblia começa com o matrimônio e termina com o matrimônio? A Escritura no Gênesis começa com o matrimônio natural, se podemos dizer natural, mas nem vamos desdobrar muito, porque natural nunca o foi, porque o homem e a mulher foram criados em estado de graça, em estado de sobrenatureza, aquele chamado estado de natureza nunca houve de fato, mas para que não confundamos, para que se delineie um pouco, a aliança entre o homem e a mulher vai ser elevada à ordem da graça, à categoria de sacramento por nosso Senhor, porque tornará essa aliança capaz de santificar ambos, de glorificarem a Deus e de torná-los santos. Então, a Bíblia começa com a criação do homem e da mulher e a aliança entre os dois. O matrimônio entre o homem e a mulher. E a Bíblia termina com o matrimônio entre Deus e a Santa Igreja. Então, a esposa e o amor, o Espírito, dizem, vem Senhor Jesus. É a esposa e o amor, o Espírito Santo dizendo, vem, Senhor Jesus. Então já fica muito claro que Deus tem como ápice da criação a revelação de seu corpo místico, que é a Santa Igreja. O ápice da criação é a revelação do corpo místico de Cristo, que é a Santa Igreja. O ápice da criação é o advento dos santos. E nesse ápice da criação, que é a revelação do corpo místico de Cristo, o papel único e insubstituível da família, da aliança entre o homem e a mulher, que é quem vai gerar os santos e as santas de Deus, que vão cooperar com Deus na geração, no trazer ao mundo a realidade e a existência, aqueles que serão os santos e as santas de Deus. Olha que papel excepcional. Portanto, a família está no coração do propósito de Deus. E completo, Eric, as únicas duas instituições que Deus criou foram a família e a igreja. E aqui a igreja, eu não estou falando de igreja enquanto congregação, enquanto união de pessoas. Estou falando da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. A minha igreja, como o próprio Senhor Jesus a chamou. Bonito. E obviamente a gente tem que lembrar de outro detalhe importante, a vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo, seu primeiro milagre, acontece também no momento desse, de uma união matrimonial, né? Isso não é um acaso, né, Padre? Não. Quando as Escrituras começam com o matrimônio e terminam com o matrimônio, Deus está dizendo, a família é a pupila dos meus olhos. E é o reflexo temporal junto à igreja mais significativo de tudo aquilo que eu desejei fazer. Então a gente pode dizer que a família, de acordo com o que Deus sonhou, é algo que é um ambiente propício para que a ação de Deus haja naturalmente naquele espaço? Primaz. O primeiro ambiente onde Deus vai agir, a começar, já vou dar um exemplo, Eric, que o homem e a mulher em Deus unidos, na aliança sacramental, matrimônio, a começar já por aqui, a primeira manifestação dele, no momento em que em Deus o esposo e a esposa se entregam, nasce uma nova vida, com a qual vão cooperar, doando a matéria humana. Mas quem é que vai soprar o dom da vida? A sua alma. Quem é que vai soprar naquele momento em que o amor do papai e da mamãe, do homem e da mulher se unem? Quem é que vai soprar a alma desta vida que vai nascer? O Senhor Deus. Aqui já a primeira manifestação dele é Deus, claro, permitindo e chamando e aceitando a cooperação do esposo e da esposa, dos pais, para cooperarem com ele na criação, mas de alguma maneira entendam o que eu vou dizer. E ele também cooperando com os papais, no sentido de que ele dá o dom maior, o dom da vida. Só ele pode soprar o hálito da vida, trazer à vida aquela matéria, fruto da união, do amor entre o papai e a mamãe. Padre Wander, mas se alguém ouviu essa introdução que o senhor acabou de fazer e talvez não compreenda essa relação mística da criação de Deus com a família, pode dizer assim, olha, mas a gente sempre teve diversas maneiras de família na história da humanidade.
Nem sempre foi assim, podia ter relações, tinha poligamia, tinha diversas ocasiões de que os casamentos eram arranjados e uma série de coisas. E vai dizer, mas tudo isso foi o que Deus pensou? Então, afinal de contas, como Deus pensou essa família? Essa dúvida é uma dúvida, acho que honesta, Padre Wander. Honesta. Eric, aqui há duas coisas. Primeiro, a vontade de Deus revelada, expressa na lei objetiva, na lei positiva, nos 10 mandamentos. A vontade de Deus está revelada nos 10 mandamentos. E que pressupõe, no quarto, honrar pai e mãe. E que se pressupõe honrar pai e mãe, quer dizer que existe um matrimônio. Existe uma esposa que geraram uma prole. Agora, outra vontade de Deus é a vontade permitida. Deus foi revelando paulatinamente. Primeiro começa com o desígnio da criação, é preciso entender isso. Ele criou o homem e a mulher para serem santos e irrepreensíveis diante dele. Foi assim que Adão e Eva foram criados. De forma santa e irrepreensível diante dele. Quando os dois se corrompem, e entra o pecado original no mundo, quando os dois se desviam do propósito que Deus tinha para eles. E qual que é o propósito aqui? É claro que vivessem em santidade diante dele. E qual foi o desvio? Gosto muito daquela comparação que o Monsieur Robert Barron, o atual auxiliar de Los Angeles, ele faz quando ele diz que o pecado original foi a decisão de Adão e Eva de eles mesmos estabelecerem o critério do que seria o bem e o mal, do que seria bom e ruim para eles. Quando eles mesmos estabelecem o critério do que seria bom e ruim para eles, eles se arrebentaram. Porque eles não tinham nunca autonomia para isso, porque não foram eles que se autocriaram. E que somente quem os criou poderia saber o que para eles seria bom ou ruim, e o que é o bem e o que é o mal. Então, a primeira coisa que nós já temos claro é que há uma matriz, há um começo de tudo. Então, o começo de tudo é o que importa, é o princípio, Eric, é o Gênesis. É o Bereshit, é na mente de Deus, o que existia. Com o pecado se teve o que? A queda, o declínio da humanidade. E aí se instauraram experiências dolorosas de corrupção da natureza humana, dentre as quais a poligamia. A poligamia é uma manifestação da corrupção da natureza humana. Porque é claro que a própria identidade da natureza humana pressupõe um só esposo e uma só esposa. O núcleo de condensação, de direcionamento do seu afeto, da sua mente e do seu coração só pode ter um alvo. Porque quando se tem muitos não se atinge nenhum. Qualquer arqueiro que dispare em direção a múltiplos alvos ao mesmo tempo, ele não vai acertar nenhum. Ele precisa mirar um alvo por vez, até porque nem tem como. Desculpe a expressão, a comparação tão paupérrima, mas é o que tem que ter claro. O que está na mente. Um coração tendido ao outro, um feito para o outro. Quer dizer, não se tem como... Você tem um só coração. Como é que você vai fazer então? Você vai pegar um pedaço dele para cada mulher que você vai ter? E aí, afinal de contas, qual delas é que de fato vai estar com o seu coração? Essa é a pergunta. Agora, se é aquela para quem você deu o seu coração, e em Deus, ela tem a certeza que está com o seu coração junto ao dela. Isso é muito claro. Isso é muito claro. Então, essas experiências das quais nós estamos aqui falando são frutos da degradação do ser humano, da entrada do pecado do mundo. Se não tivesse entrado o pecado no mundo, não teria poligamia. E não teria todas as outras aberrações e absurdos que se vão ver na sequência. Deus tolera porque há um tempo para curar, há um tempo para sanar, há um tempo para preparar a virada de jogo, e aí vem todo o trabalho da aliança. Desde os dias, especialmente, vamos começar com Abraão, até a plenitude dos tempos. Os dias de Abraão, Deus ainda tolerou a poligamia, porque o mundo está mergulhado nas trevas e no pecado, tem que ir aos poucos. Após Nosso Senhor, com a plenitude do amor, da redenção, da graça, com a confissão sacramental, com o seu corpo e sangue como alimento para a nossa alma, para que nós possamos ser fiéis. E já é muito tema de hoje, no total, ok? Certo. É impossível se permitir que se tenha uma vida dupla. Tudo isso nós estamos falando de vida dupla. A vida tem de ser una. Tem de ter intensidade, densidade, unidade. Um só esposo, uma só esposa, unidade. Poligamia, bagunça e desordem. Homem com homem, bagunça e desordem, deploração. Mulher com mulher, bagunça, desordem e deploração. Um só esposo, uma só esposa,
beleza, plenitude, ordem, como foi desde o princípio. O próprio Senhor alertou para isso, nosso Senhor Jesus Cristo. Obviamente que nosso Senhor Jesus Cristo, que ele vai elevar a dignidade, essa relação, ele vai elevar a dignidade de sacramento, né? O matrimônio, né? Ao poder de santificar. Porque antes de nosso Senhor Jesus Cristo, essas uniões já existiam. Sim. O que ele vai fazer é elevar a dignidade de sacramento, obviamente. Sim. Nós estamos falando de uma união de batizados, Sim. a partir de agora, não é isso? Sim. Mas, como o senhor bem colocou, a consequência do pecado original vai atingir também essa união que Cristo sonhou de maneira santa. Sim. O homem, a mulher, no seu epicentro. E aí o que o homem entrará no seu coração não é mais o que Deus colocou puramente, Eric. E aí vai entrar a sua parte mais decaída. Os seus interesses, os seus desejos e os seus anseios e as suas vontades mais torpes e corrompidas. O grande e o maior exemplo de todos é, quando estou mergulhado em Deus e vivendo na graça, toda a minha relação com a vida presente, com o mundo presente está iluminada e está sendo restaurada, redimida e curada. Então isso tange desde a relação do esposo e esposa, pais com filhos, mundo profissional, a santificação da profissão e os bens materiais e assim por diante. Longe de Deus, isso tudo volta ao estágio de barbárie, de trevas, de pecado. A partir do momento que eu estou muito unido a Deus, o amor vive em mim. Então vou amar. Eu vou amar como devo amar, como o próprio Senhor estabeleceu. Então, aquela que, para os casados, eu sou celibatário, não? Por dom de Deus, por aliança, não? Aquela que em Deus, ou aquele a quem Deus deu como dom, será amado, cuidado, protegido e cuidado exatamente como Deus quis e determinou que se fizesse. Contrariamente, quando se instaura o pecado. Qual foi o primeiro fruto? Podre, o fruto estragado do pecado no caso de Adão e Eva. Isso está narrado no Gênesis. Ela é tirada do lado dele e os dois caminham lado a lado, juntos, numa unidade perfeita. Logo após o pecado original, ele começa a tentar subjugá-la e ela se levanta numa rebelião contra ele. Olha o fruto do pecado. Em Deus, esposo e esposa, cada um reconhece a sua natureza, o seu papel e a sua identidade. E juntos avançam, cada um conservando-se a sua própria natureza e identidade, sendo enriquecidos pelo dom do amor, que vai planificando, vai exponencializando, vai ampliando isso. Longe dele, cada um vai viver para si próprio os seus interesses e mais nada. Guardem uma afirmação, Eric, de São João Paulo II, nos dias em que ele ainda era o jovem sacerdote, o padre Karol Wojtyła, onde ele diz assim, está naquela sua obra Amor e Responsabilidade, que valeria todos lerem. Ele diz assim, o eu só tem sentido em relação a um tu, com T maiúsculo, que é Deus, e a um tu com T minúsculo, que é o outro. Aí seja aqui no caso esposo e esposa, um para o outro, e pais para os filhos, e irmãos entre eles e entre amigos. Ele diz, o eu sem um tu é só ego. Eu sem tu é simplesmente, única e exclusivamente, ego, que em latim significa eu. É tremendo isso aqui. Bonito. É tremendo isso aqui. Então, fica muito claro isso para nós, Eric, que a identidade, acima de tudo, do plano de Deus, está revelado, guardado, protegido e vivido na família. Não é à toa que foi a maneira como Deus escolheu vir ao mundo, ainda que de forma miraculosa, e a família sagrada é a família, nesse sentido, toda a plenitude, todo exemplo, mas toda por desígnio de Deus e pelo seu poder, diferente de tudo que existiu e existirá até então. Por quê? Porque ele foi gerado de forma miraculosa, de forma milagrosa, no puríssimo ventre de Nossa Senhora, pelo poder do Espírito Santo. Mas essa é uma outra página. Mas é belíssimo. Só para citar o exemplo que eu dei no início aqui dessa pergunta, da mesma maneira, um casamento arranjado também é o pecado, a consequência desse pecado de um interesse ali mesquinho, egoísta, muitas vezes dos pais, e não colocando em primeiro lugar que seria o amor entre os cônjuges, etc. É a mesma lógica, né? Sem dúvida, Eric, que é assim, a matéria do matrimônio, da aliança entre o homem e a mulher, é o amor de Deus em cada um, que um devotará ao outro. É o livre consentimento, é o sim que um dá ao outro com a plena consciência de que em Deus eles irão se amar
e um cuidará do outro e servirá a Deus através do serviço ao outro e a prole até as últimas consequências. Isso é muito lindo. Então, um casamento arranjado, não vou entrar nem nessa parte, mas o grande risco e a grande tendência dele, para não dizer é fato, já começa sendo nulo. Nulo. Não houve liberdade do consentimento? Quer dizer, imaginou o número de matrimônios nulos que nós devemos ter tido aí na história e que Deus, Ecclesia Supplet, e que Deus, com a sua graça e a sua misericórdia, supriu a deficiência até um certo limite, porque não equipara-se ao poder santificador do próprio sacramento, mas Deus supriu de alguma maneira essa deficiência pela inocência daquele que, sem culpa pessoal, estava ali empenhado naquela situação. Quer dizer, ainda que a coisa começou torta e errada, a ponto de poder, inclusive, ser declarado nulo, há a possibilidade que a graça de Deus reverta essa história? Reverta o caso, não na plenitude do que seria se o sacramento tivesse sido válido. Certo. Mas como não há culpabilidade reconhecida, porque não se tem entendimento do que é, enquanto se está naquele estado, Deus, como um pai, vai remediar até onde é possível remediar. Entendi. Okay? Não é equiparação de valores aqui. É apenas dizer, a pessoa não tem noção de que o que ela está vivendo não aconteceu consumadamente. Portanto, ela está totalmente inocente. Deus há de suprir enquanto não seja possível, porque não se pode pedir a ninguém o impossível. Enquanto Deus não pede a ninguém o impossível, enquanto não seja possível clarear as coisas ou evidenciar, já que está naquele estado que Santo Afonso dizia de ignorância, enquanto se conserva assim, sem culpa pessoal da própria parte, Deus vai agir da forma como for possível agir. Bom, também um outro parênteses aqui que vale dizer, de repente a pessoa está dizendo assim, eu conheço tal história de fulano, etc. Olha, ainda que uma história que ao nosso redor aparentemente tem as condições para ser um casamento nulo, somente o tribunal eclesiástico que a igreja instaurou tem autoridade para dizer isso. Nem vamos por aqui, né? Tem que ter. Vale aqui apenas para que... Uma excelente sua, né? Alguém dizer, eu sei de um caso desse. Olha, quem tem autoridade para declarar um casamento nulo é a igreja através do seu tribunal eclesiástico que o bispo na sua diocese erigiu e tudo mais. Então, o padre Wander já explicou bem, né? Deus vem com a sua graça, em muitos casos, ainda que aparentemente tudo diz respeito a um casamento nulo. E o que é um casamento nulo, afinal de contas? É quando não existiu. A igreja não anula nenhum casamento. Ela vai verificar uma situação e vai dizer, olha, esse casamento é nulo, pois nunca existiu. E uma vez que o tribunal, depois de muito bem investigado, emite essa declaração, isso é de uma vez por todas, essa pessoa pode contrair um matrimônio. Não é que ela pode contrair um matrimônio novamente, ela nunca contraiu. Ela nunca contraiu, ela é solteira. Né? Ela é solteira. Ela é solteira, né, Eric? Então, só isso porque a gente, de repente, não criar fantasias, né? Eric, só um detalhe excelente. Guarde isso. A declaração de nulidade não é divórcio na igreja, tá? Não é divórcio na igreja. É só dizer, essa pessoa nunca se casou. Não houve jamais o casamento ali. A igreja vai investigar e vai constatar isso, não é isso, padre? É isso.